Você sabe qual a doença que mais mata e incapacita no Brasil? AVC. Vem comigo. Tivemos um caso aqui no Hospital das Clínicas de uma senhora que iniciou um déficit, uma alteração súbita de fala, de movimentação do lado direito do corpo e rapidamente a família ativou o sistema pré-hospitalar de atendimento de urgência e emergência, o SAMU, e essa senhora chegou rapidamente ao Hospital das Clínicas de Botucatu, Unesp. Na chegada, essa senhora foi atendida por uma equipe do pronto-socorro, um time de neurologistas e uma equipe multiprofissional e confirmou que essa senhora estava sofrendo um AVC, um acidente vascular cerebral. Ela tinha uma janela de tempo desde o início dos sintomas, que nós chamamos de icto, de menos de 2 horas. Após a confirmação do acidente vascular cerebral, do AVC, ela teve a possibilidade de receber um tratamento que nós chamamos de terapia trombolítica. É um tratamento, uma infusão de uma droga realizada na veia, onde esse trombo do cérebro, que está causando uma oclusão de um vaso cerebral e a perfusão, a irrigação do tecido cerebral está sendo prejudicada, é dissolvido pela terapia trombolítica. Ela teve um bom desenvolvimento do tratamento, uma boa evolução e teve alta do nosso hospital, praticamente com toda a força recuperada, com a fala boa, recuperada e voltou a conviver com a família e exercer suas atividades. Pessoal, nós estamos falando da doença com acidente vascular cerebral, que é a segunda causa de morte hoje no Brasil e uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Tá? O acidente vascular cerebral, conhecido como AVC ou popularmente como derrame, nós temos 2 tipos, o hemorrágico, que representa 20% dos AVCs, e os chamados isquêmicos, 80% do total dos AVCs. São os mais frequentes. O AVC isquêmico é quando você tem uma oclusão de um vaso por um trombo ou por um êmbolo, vindo de algum vaso, por exemplo, da carótida, que é um vaso do pescoço, ou da aorta, ou mesmo do coração. Existem várias doenças que podem gerar esses trombos e êmbolos, e o fato é, quando se oclui um vaso do cérebro que irriga o cérebro por um trombo ou por um êmbolo, nós temos o início de alguns sintomas e aí se inicia um quadro dramático chamado AVC. O outro tipo de AVC, que é o hemorrágico, que é o menos frequente, é um extravasamento de sangue de alguns vasos do cérebro que se rompem e vaza sangue, extravasa sangue, e também nós temos um quadro dramático que é o AVC do tipo hemorrágico. O AVC é uma doença prevalente no mundo todo. No Brasil era a principal causa de morte, hoje é a segunda causa de morte e uma das principais do mundo, novamente, de incapacidade. Essa doença é uma doença que ela é tempo dependente, parecido com o infarto agudo do miocárdio, o infarto do coração, ela depende do tempo. Nós temos que correr contra o tempo. A partir do momento que o paciente desenvolve alguns sintomas, que basicamente podem ser alteração de fala, alteração de força nos braços ou pernas, fala enrolada, quadro de confusão, o indivíduo fica um pouco confuso, tem algumas confusões aí para entender, repetir frase, alteração de visão, uma dor de cabeça muito forte que o indivíduo nunca teve antes, ou seja, qualquer alteração súbita, abrupta desse tipo nos chama a atenção e o indivíduo ele é suspeito de estar tendo um AVC. Nesse momento, o que deve ser feito é ser acionado o sistema de atenção de emergência e urgência no pré-hospitalar, para esse indivíduo ser levado para a rede hospitalar mais próxima e que está capacitada ao atendimento do AVC. Chegando no hospital, pelo SAMU, que é o modelo de transporte que nós usamos no SUS, esse paciente ele é atendido por uma equipe, um time de AVC, como a gente chama, que está de plantão 24 horas na rede hospitalar. Esse time atende o paciente e esse paciente realiza uma série de exames, entre eles exames de imagem, tomografia ou ressonância, se confirma o AVC ou se exclui, e se confirmado o AVC, novamente, lembre que temos um cronômetro ligado,
como se fosse uma estação de Fórmula 1, né, com os pit stops, e esse paciente nós estamos correndo contra o tempo para salvar o cérebro desse paciente. Confirmando o seu AVC, esse indivíduo ele tem que receber o tratamento, todo o tratamento de fase aguda, como nós chamamos, são as primeiras 48 horas do início dos sintomas, e a depender da gravidade na chegada, esse paciente, a maior parte dos casos, fica alocado na unidade de AVC, né, na unidade de acidente vascular cerebral, como nós temos aqui no nosso HC-FMB, foi uma das grandes unidades aí do estado de São Paulo a se estabelecer. E os casos mais graves, que já precisam de UTI, de terapia intensiva na chegada por um problema respiratório, ventilatório ou muito baixo nível de consciência, nós dirigimos esses pacientes para a unidade de terapia intensiva, conhecida como UTI. A partir desse momento, esses pacientes são elegíveis, no caso do AVC do tipo isquêmico, que é o mais prevalente, para a terapia de reperfusão cerebral, que nós temos as modalidades de trombólise endovenosa e a trombectomia, que quando nós precisamos, em casos muito selecionados, levar o paciente para o sistema da hemodinâmica, fazer um cateterismo do cérebro para tentar retirar o trombo, aquele êmbolo que está dentro da artéria cerebral, ocluindo a irrigação de sangue do tecido cerebral. Então, pessoal, nós estamos na semana de combate e prevenção ao AVC. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate e Prevenção dessa doença gravíssima, em que cada 10 pessoas que sofrem um AVC, 7 não voltam mais a trabalhar novamente. A cada 6 segundos nós temos um indivíduo sofrendo um AVC no mundo, e 1 em cada 4 pessoas poderá ser vítima de AVC. O tema da campanha deste ano é movimente-se, combata o sedentarismo, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, e combata e previna o AVC.